Segundo dia do nosso jejum de 12 dias. E eu quero continuar falando com você sobre Esther. Esther 5 diz que Esther foi à presença do rei para conversar sobre o decreto de Amã sobre o povo judeu. E esse decreto dizia morte, aniquilação, acabar com o povo e saquear o povo. E ela chegou diante do rei. No capítulo 5 de Esther, diz assim: quando viu a rainha Esther ali no palácio, ali no pátio, teve misericórdia dela. Porque se a rainha fosse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia morrer. E a única coisa que salvaria é se ele estendesse o cetro dele para ela. E ela teria então que tocar para poder falar com ele. Então era um ritual que funcionava. E então ela entrou em jejum sobre aquele decreto de morte que o príncipe do rei tinha feito sobre o povo judeu, e ela resolveu ir, se arrumou, se enfeitou e foi na presença do rei. Esther 5 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei, esperando o rei passar. Ela não chegou a entrar, ela foi lá no salão do rei e ficou esperando ele vir. Em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou: o que há, minha rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Olha o amor desse rei com a sua rainha. No nosso caso, o nosso rei é Deus. O nosso rei é Jesus. O nosso rei é o Espírito Santo de Deus. E nós temos o mesmo carinho que Esther teve do rei. Nós temos o mesmo carinho, nós podemos chegar diante do rei, nós podemos chegar diante dele e pedir: qual é o seu decreto hoje? Qual é o decreto de morte que você tem vivido? Quais são as angústias que você tem vivido? O jejum, ele transforma a sua vida, ele te deixa mais sensível. Nós precisamos entender que o jejum e a oração têm uma força incrível, sobrenatural, e toca o coração de Deus. O jejum e a oração, ele tem a força de aniquilar. O que é aniquilar? Falei ontem no de ontem. Aniquilar é acabar. Não vai ter nem cheiro, nem nada, nem um resquício daquilo que já aconteceu um dia. Então, o jejum e a oração têm a força de aniquilar as forças das trevas. Eu quero dizer para você, você tem hoje o favor do rei. Você vai escrever, eu quero que você escreva quais os decretos que você tem vivido. Decretos que você precisa do favor de Deus. Quais são os decretos de morte, de roubo que você tem vivido? Quais são as tragédias de morte, de enfermidade, né? O inimigo tem entrado na sua casa para matar os seus sonhos, para destruir projetos, para destruir áreas de ministério tão importante. Às vezes nós deixamos os nossos ouvidos se enferrujar com coisas, com situações, com lástimas das pessoas.
E aquilo nem é o nosso coração, mas a gente se deixa contaminar. Muitas vezes a gente, num ministério, por exemplo, a gente sofre muitas coisas e a gente precisa entender que se eu não me posicionar como uma guerreira, uma mulher de Deus, entre uma decisão e outra decisão, o inimigo entra. Nós somos a fortaleza da nossa casa. Ai, mas eu não tenho força, eu tô entristecida, eu tô chateada. Seja forte e corajosa como Esther. Esther teve medo? Teve. Esther ficou em dúvida? Ela podia morrer se o rei simplesmente não estivesse de bom humor naquele dia e não chamasse ela de minha rainha. Ele chamou ela de minha rainha, mas poderia não acontecer isso. Mesmo assim, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o inimigo quer matar os sonhos dos seus filhos, o inimigo quer roubar a esperança da sua casa, o futuro dos seus filhos. Seus filhos nasceram para fazer a diferença, seus filhos, seus netos nasceram para ser sacerdotes de Deus, ser homens de Deus, fazer influência. E quando uma mãe não se posiciona, quando um pai não se posiciona, os filhos fraquejam. Às vezes a gente toma as dores. Eu vi outro dia a história de uma família inteira que o filho saiu de um ministério porque concluiu que o tempo estava acabado. Mas a mãe e o pai ficaram. O que aconteceu? Eles começaram a ouvir das pessoas que ficaram. Ai, mas por que esse menino foi embora? Por que esse menino... Ai, não devia ter feito isso. Tinha tanto futuro aqui. E ficaram ouvindo. O que aconteceu? Eles ficaram entristecidos e foram embora também. E com eles, os seus discípulos todos ficaram perdidos e todas as pessoas que estavam com eles ficaram desnorteadas. Como é que pode? Não são referencial, não são pessoas de oração, estavam sempre no louvor, estavam sempre na intercessão, estavam sempre liderando. Nós temos responsabilidade com a nossa casa. Deus vai cobrar de nós responsabilidade. Eu quero que você hoje olhe para você, para sua casa, para sua vida. Quais têm sido as suas atitudes? Você tem sido desistente? Você tem fraquejado? Você tem deixado que a sua boca fale coisas que não engrandecem o nome do Senhor? Existe uma moeda que é a moeda de honra. Honra a Deus, honra o lugar que você está, honra os seus pastores. Existe essa moeda. E essa moeda o inimigo quer te roubar, quer roubar essa honra de você, quer roubar essa moeda, quer adoecer teu coração. E hoje eu quero dizer para você, nada, se você se levantar, o inimigo é nada. Se você se levantar em oração e escrever os decretos e declarar, não vai acontecer nada na minha casa, porque eu torno aniquilado todos os projetos de Satanás, né? E eu quero dizer para você, ele está tentando saquear você. Quando você deixa o seu coração ser contaminado, as finanças, elas são saqueadas. Quando você se deixa ser ludibriado e um marido, por exemplo, um homem começa a olhar para outra mulher e começa a desejar a traição. Quando a mulher começa a desejar outro homem, as finanças secam. O primeiro sinal de que o inimigo está conseguindo vitória é que as finanças secam. Então, me fala aí, o que está acontecendo? Que tipo de decreto você tem andado, né? O decreto de Satanás é que você morra, que você seja roubado nas suas finanças, que você seja roubado, mas o projeto do rei é que você seja restituído. É que você, o rei falou, o que você quer? O que você quer, minha rainha? Eu vou te dar. E Deus está falando para você hoje, o que você quer, minha filha? Você é minha princesa do Senhor, você é meu príncipe do Senhor. O que você quer, eu vou dar para você. E o projeto do rei é fazer você parar de chorar, é fazer você
parar de perder, parar de ser roubado e te restituir, e que você volte a sorrir, e que você seja protegido de Deus. Amanhã, esteja aí, porque eu vou continuar. Amanhã é nosso terceiro dia de 12. Você não começou o jejum ainda? Quer começar? Comece. Comece que ainda dá tempo. Quais são os decretos de morte que você tem vivido? Comece a escrever, porque nós vamos orar e esses decretos vão ser revogados, aniquilados. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o teu povo, que se chama pelo teu nome, tua palavra diz que se eles se humilharem, nós nos estamos humilhando diante de ti, em jejum e em oração, crendo que o Senhor vai aniquilar os nossos inimigos. O Senhor vai aniquilar todos os projetos de Satanás das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos ministérios. Nós declaramos a presença do Senhor, Deus Altíssimo. Nós declaramos que cesse agora toda investida de Satanás contra a mente, contra o coração, contra, senhoras, o corpo. Cura as enfermidades, cura em nome de Jesus. Amém.